Trabalhar muito não vai te deixar mais rico e pode até fazer com que você perca o seu dinheiro. Calma, calma. Eu não tô falando aqui que você não vai ficar milionário, que você não vai ganhar muito dinheiro. Mas eu quero aqui apresentar uma visão de mundo que a gente geralmente não tá muito acostumado. Por que eu digo isso? Você já deve ter ouvido falar naquele ditado que se trabalho esforçado fosse sinônimo de riqueza, todo padeiro, todo marceneiro, açougueiro, pedreiro seria milionário. Mas não é o caso. Não é o que a gente percebe hoje na sociedade, observando as pessoas. E por que isso? Eu vou deixar aqui nesse vídeo expressa a minha opinião e a minha visão de mundo. Então, sinta-se à vontade para concordar ou discordar. Aliás, eu convido você, caso você discorde de mim, deixar aqui nos comentários o porquê você discorda, quais são seus pontos, o que você acha dessa opinião. E também aproveita e se inscreve. A maioria do pessoal que assiste os vídeos aqui, eles não estão inscritos. Então dá uma fortalecida, curte, comenta, compartilha. Então vamos lá, vamos desenvolver essa ideia. Eu vou elencar aqui alguns pontos que eu acredito que faça com que as pessoas se mantenham num grau de estagnação e não consigam galgar graus mais altos e geralmente ficam no mesmo patamar de remuneração durante a vida. O primeiro ponto é que o brasileiro médio, ele possui uma má relação com o trabalho. E o que eu quero dizer com isso? Geralmente, quando a gente está trabalhando durante a semana, a gente, primeiro que estamos fazendo aquilo simplesmente para pagar as contas e para ganhar dinheiro. A gente não vê um valor real naquilo, o impacto da sociedade, um significado, um propósito, por mais pequeno que seja. E isso faz com que, na nossa mente, imaginemos que isso seja como se fosse quase que um castigo. Então, tendo isso em vista, a gente chega em casa e a primeira coisa que a gente vai fazer é pedir um iFood, descansar, assistir televisão. A gente não pensa em como que eu posso fazer para sair dessa situação. Porque, obviamente, para você galgar degraus mais altos, você precisa trabalhar. E às vezes um trabalho extra, além do que você já faz. Mas se a sua relação com o trabalho ela já é dificultosa, como que você vai inserir um novo trabalho? Vou deixar uma situação de exemplo aqui. Imagine que eu trabalhe das 8 às 18, de segunda a sábado, escala 6:1. E eu quero sair dessa vida, eu quero ganhar mais dinheiro. Eu só vou conseguir, e eu te pergunto se você concorda comigo, sair dessa situação se eu fizer um esforço ativo para quebrar minha rotina e buscar um resultado que eu não tenho hoje em dia. Seja ele vender doces, seja fazer uma faculdade, seja estudar para um concurso, eu vou ter que fazer um trabalho extra e às vezes até não remunerado, como a questão dos estudos para concurso. É como se fosse quase um trabalho, mas você não é pago por isso. Só no longo prazo, quando você passar na prova. Então, a má relação com o trabalho e o fato da gente não conseguir enxergar valor naquilo torna isso um aspecto de prisão, porque a gente não consegue sair, a gente não consegue ter a força necessária, ter a motivação, o motivo para a ação, para sair daquela situação. E essa má relação com o trabalho faz com que a gente enxergue o trabalho de uma maneira negativa. E o dinheiro só vem através do trabalho. Então, como a gente já não gosta disso, como é que a gente vai se esforçar para fazer um trabalho melhor? Entende? Tá certo. Então, eu entendi que trabalhar muito não é sinônimo de riqueza e que eu preciso ter uma certa boa relação com o trabalho para que eu tenha um bom retorno financeiro. Então, o que eu tenho que focar as minhas forças para conseguir dinheiro e sair da situação que eu me encontro no momento? No momento da minha vida, eu consigo pensar em somente uma coisa que vai trazer um resultado muito grande a nível de riqueza, que vai fazer você ter um retorno sobre um trabalho inteligente, que é basicamente escalabilidade. O que seria isso? Vou dar um exemplo aqui para ficar bem lúdico. Quando você está num regime CLT e você ganhou um salário mínimo, concorda comigo que ali você está trabalhando pela sua hora, certo? Perfeito. Você tem 24 horas no dia. 7, e eu tô sendo otimista aqui,
7 horas você usa para dormir, certo? Beleza. Vão sobrar aí mais ou menos o quê? Umas 17 horas? Ok. 7 horas, sobraram 17, tira 7 horas, você vai ter 10 horas, que são 7 horas de trabalho geralmente. Beleza, sobraram 10 horas. Você tem o deslocamento para ir e voltar do trabalho. Suponhamos que vai ser 1 hora para ir, 1 hora para voltar, 2 horas. Então das 10 horas você já tira 2, ficam 8 horas. E aí você já tem que fazer uma faculdade, porque você tem que ter dinheiro para pagar a faculdade e pagar as contas. Beleza, então vamos tirar aí mais ou menos umas 5 horas da faculdade. Sobraram 5 horas. Agora perceba que aqui a gente está vendendo a nossa hora. O que as pessoas ricas de verdade, elas fazem? Elas aumentam o teto de ganhos, fazendo com que o retorno pelo investimento seja maior, porque aqui no regime CLT, ganhando um salário mínimo, você está investindo o seu tempo, que são as 7 horas diárias, e ganhando um salário de, eu acho que hoje na média deve estar por volta de 50 e poucos reais a diária num salário mínimo. Agora, uma pessoa que foca em escalabilidade, uma pessoa que, por exemplo, vai vender brigadeiro na rua, e ela vende, sei lá, X brigadeiros e consegue fazer 100 reais num dia. Ela saiu para vender nos bares, nos restaurantes, à noite, por 2 horas. E aí ela fez 100 reais. Tira aí o dinheiro dos insumos, que são, sei lá, 40 reais. Vamos dizer que ela gastou 40 reais. Sobrou 60 reais de lucro líquido desses 100. E ela ficou 2, 3 horas no máximo nos bares e nos restaurantes à noite vendendo. Então perceba que aqui a pessoa empregou muito menos esforço e energia e tempo e teve um retorno financeiro muito maior do que uma pessoa que foi trabalhar e ficou das 8 às 18 trabalhando, empregando seu tempo e seu esforço, ganhando uma quantia pequena. Então aqui eu não estou demonizando o trabalho, eu estou falando em trabalho inteligente, trabalho focado. Se você sair na rua e você vende 100 reais em 2 horas, você já fez o dobro do salário mínimo. Ou seja, você fez em 2 horas o que você precisaria em um salário mínimo de 14 horas. Então é uma questão matemática, é o retorno sobre o investimento. Você tem que ter, em um certo aspecto, um pouco até de preguiça. Como assim? Você tá falando para eu ser preguiçoso, Fernando? Calma. Você tem que ir atrás de resultados que venham em grande escala com o menor esforço possível. Eu aqui nesse canal, eu poderia sim fazer vídeos muito bem trabalhados, uma thumb bem feita, muito roteiro, muito tempo de estudo para encontrar boas referências, uma boa edição de vídeo, enfim, uma coisa muito legal. Só que aí eu ia estar empregando muito tempo, dinheiro, esforço, e aí ia sair o quê? Um vídeo por semana, um vídeo por mês. Então eu estou fazendo com que eu tenha muito mais escala, encontre muito mais pessoas através de um esforço pequeno, que é eu encontro boas referências, eu faço um roteiro legal, eu sento, gravo, eu faço uma edição para dar uma nivelada, tirar alguns cortes ali, e eu posto, e eu faço uma thumbzinha legal. Então, o esforço é muito menor e eu consigo ter uma frequência maior. E com um vídeo, eu consigo passar a mesma ideia para centenas de pessoas. Então perceba que eu não estou aqui nesse momento, mas você está me ouvindo passar uma ideia. Então, é como se esse vídeo fosse um ativo. Eu não precisei de dinheiro para investir, porque eu posso nem ter, né? Mas eu usei a inteligência, porque digamos que o meu canal ele seja monetizado. Eu fiz um vídeo. Aquele vídeo lá vai ficar rodando, as pessoas vão vendo e eu vou estar ganhando dinheiro sem estar necessariamente aqui falando com você ao vivo. E isso é trabalho inteligente, isso é trabalho focado. Então, tenha uma noção de escalabilidade. Porque a pessoa que, por exemplo, vende brigadeiros, quanto mais ela vende, mais ela ganha. Agora, a pessoa que está trabalhando, vendendo a sua hora, um dia só tem 24 horas. Então, por mais que você trabalhe
só para dormir, só para descansar e dormir, uma hora vai chegar um momento em que não vai ter mais tempo para você conseguir despender no trabalho. Agora, a pessoa que vende, cara, eu não consigo mais produzir brigadeiros. Eu vou contratar outra pessoa, vou arrumar, sei lá, uma máquina mexedora de chocolate e aí ela vai me ajudar a produzir mais e vender mais e ganhar mais. E aí quando a máquina mexedora não estiver mais funcionando, eu compro outra máquina e quando eu tiver já tantas máquinas que eu não consigo gerenciar, eu vou contratar uma pessoa. E aí essa pessoa vai fazer metade do trabalho que eu tenho que fazer e eu faço menos trabalho, ganho mais retorno, ganho mais dinheiro sem ter que me esforçar muito. Então perceba que aqui é o trabalho focado e inteligente, é sempre ter essa noção. O que eu tenho que fazer com o menor esforço, um minimalismo, para que eu tenha um retorno maior? Bom, basicamente é esse o vídeo, eu espero que tenha te ajudado de alguma maneira, que tenha te trazido alguma luz e que você consiga pensar em alguma coisa, que você consiga investir, seja produzir um curso, um livro, vender alguma coisa, algo que vai te trazer um retorno, um dinheiro bom, sem ter que se matar de trabalhar, de maneira inteligente. Se você gostou desse vídeo e se você tem ideias de vídeos interessantes, deixa aqui nos comentários, eu leio todos os comentários. Se inscreva no canal, estou sempre produzindo conteúdo, são 2 vídeos novos por semana. E segue lá no Instagram, no Threads. É isso. Obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.